de qualidade. Hoje não tem mais, né? Você vê que está uma bagunça em relação ao próprio empresário. Ele começou a quebrar porque não tem como parar carro as pessoas para poderem comprar, e as pessoas têm mais para ir para comodidade, e começa a ir mais para os shoppings, né? E começa a matar as lojas de rua, sendo que as lojas de rua, quem for comprar em loja de rua sabe que é muito mais barato o produto, né? Porque você não cobra estacionamento, não cobra ar-condicionado. Você até fica bravo porque ele tem loja em shopping. Né? Então, tem loja em rua também. Tem também? Então, coisa boa. Uma compensa a outra. Né? Então, tem algumas coisas. E a pesquisa mostrou muita coisa interessante em relação ao vereador. A insegurança que você acabou de falar. Né? E essa insegurança gera uma desconfiança na população no poder público. Né? E nem todos são ruins, viu, Paulo? Tem grandes vereadores, tem pessoas que trabalham para a comunidade, mas tem pessoas que realmente não estão lá, olha, só para o umbigo e praticamente trabalham em benefício próprio, como a grande maioria dos políticos. Há um despreparo também, né? A gente percebe, quem assiste os programas eleitorais sabe disso. Tem gente completamente despreparada, tem gente que não tem preparo nem para falar, nem para argumentar, quanto mais para projetar, fazer uma lei, sobre criar... Sobre a questão do papel do eleitor que você falou, Guarinha, o direito de se candidatar todos têm. Sim. Atendeu aquelas exigências da lei, ele pode se candidatar. Agora, o dever de escolher quem melhor lhe represente é do cidadão. Ele não pode votar porque é vizinho, porque é amigo, porque é parente. Ele tem que ver se aquele cidadão que está colocando seu nome como um candidato, se ele está preparado, se ele vai ser capaz de ler, de entender um plano diretor. Porque senão ele chega lá, olha lá e vai votar no que o outro que está lá dentro falou para ele: não vota nisso aqui porque é melhor para o partido. E aí o eleitor que votou nele fica à parte. Paulo, na pesquisa saiu até a pessoa assim: por que você votou nessa pessoa? Eu falei: achei um santinho no chão, peguei e votei. Então, quer dizer, a pessoa vota porque ele é obrigado a votar. Pegar um santinho no chão e votar, ele não sabe nem o que é o candidato, botou um número qualquer ali. Né? Então, acho que a seriedade hoje dos políticos, eu acho que realmente botou em prova. Hoje a sociedade, ela começa a buscar novas opções, né? Aurélio, então, pelo que o senhor está dizendo aí, de certa maneira, os candidatos também, eles estão representando o eleitor, porque eles também são cidadãos, eles também um dia já votaram, não é? Esse é o papel dele, representar o eleitor. Pois é, não, ele está representando, mas eu falo assim, representando o comportamento. Porque, perfeitamente. Assim, muitos eleitores, eles não lembram, a maioria não lembra em quem votou nas eleições passadas. 64,8%. E se perguntar também, para muitos, pessoas que estão no exercício ainda dos seus mandatos, eles não sabem o que prometeram. Não é isso? Honori, dos 35% que disseram que lembram quem votou, você pergunta se eles cumpriram aquilo que prometeu. 18% lembra que alguns fizeram alguma coisa. O restante nem lembra se o cara fez alguma coisa ou não. Esse é um dos propósitos do Projeto 21, é ser a memória do eleitor e a informação para esse eleitor. Vamos precisar muito de vocês para transmitir as informações que nós vamos estar colhendo e disponibilizando para que vocês possam ajudar o cidadão a ter conhecimento do trabalho que estará sendo feito pelos que forem eleitos e também do que foi feito pelos que já têm mandato atualmente. Ser a memória do eleitor, que coisa. Como ser memória do eleitor? E daqui a pouco, no próximo intervalo, nós vamos falar sobre o Projeto 21 com todos os detalhes. Mas isso que você falou, Aurélio Troncoso, ninguém pode reclamar da situação em que está. Né? Porque se a maioria não sabe votar, não sabe escolher, não há de reclamar do político, porque o cara pálida, foi você que colocou ele lá. Foi você que colocou ele lá. Aí vai chamar ele o corrupto, não sei o quê. Foi você que votou, cara pálida. Foi você que colocou. Aprenda a votar. Perfeitamente. E o incrível disso, Paulo, quando a gente, nas perguntas, você pergunta assim: por que você votou nessa pessoa? Como o Zé já falou algumas coisas, ou foi um amigo me pediu, o que mais saiu, né?
um amigo meu me pediu, ou senão é meu parente, meu vizinho. Falou que vai arrumar um lote para mim aqui. Perfeitamente. Falou que ia me ajudar, sai um punhado. Então, quer dizer, as promessas que são feitas em campanhas, eu sei que você lembra, Paulo, teve uma época que a gente estava falando dos prefeitos de Goiânia, dos governadores, perdão, do estado de Goiás, tinha 2 governadores que um começou assim, não, eu vou dar uma cesta básica, o outro falava assim, vou dar uma cesta básica mais o gás, o outro não, vou dar a cesta básica mais a proteína. Aí aquele cidadão que está lá no Agreste, pega uma rádio AM aí, consegue descobrir as promessas desses 2 cidadãos, vazar para Goiânia no Pau de Arara. Chegaram aqui e falou, vou receber tu estudo, eu tenho 10 filhos, né, dos meus 10 filhos, cada um vai ganhar meio salário mínimo, eu tô rico, preciso trabalhar mais nunca na vida. Pararam aqui, entraram na periferia de Goiânia, invadiram alguma área e ficaram esperando o benefício. Aí vem as normas, né, os detalhes. Ó, só pode receber o benefício quem já mora em Goiânia há 2 anos. O que acontece? Superpopulação da cidade, empobrecimento da população, um baita de uma enganação, né, e todo mundo cai nessa conversa. O Honório falou aqui, né, está representando o eleitor. Perfeitamente. Se o eleitor foi corrupto e votou pelo benefício prometido a ele, não à coletividade, ele vai eleger um corrupto igual ele. Olha, todos os convidados aqui são muito bem-vindos, mas eu devo confessar que quando o Aurélio Troncoso vem aqui, você dá um sorriso diferente, Paulo. É o homem das pesquisas mais verdade. curiosas. Sabe o que eu gosto das pesquisas do Aurélio? A proposta das perguntas são fantásticas, né? Então ele pergunta muito bem, né? E a nossa referência na área de economia, como economista aqui no estado de Goiás. Isso. Então, ele é economista da Democrativa, depois ele vai falar pra gente o que é essa Democrativa, e também coordenador do curso de economia da Faculdade Alfa. O contato dele é o 996370064, e também o senhor José Carlos, que é presidente do Sindilojas, Sindicato do Comércio Varejista no estado de Goiás. E esse aqui eu quero falar, Dr. Walter de Paula Silva, meu querido amigo. Advogado, professor, mestre em Direito Internacional, Econômico e em Direito Público. Obrigado, Paulo. Dr. Walter, vamos começar explicando para os ouvintes o que é o Projeto 21. O senhor gostaria de começar ou o senhor passa essa bola? Não, passo a bola pro José já logo. Então tá bom. José Carlos, o que é o Projeto 21? Em seguida, vocês podem discutir esse assunto aqui com a Honória e com os demais ouvintes do Mesa dos Notáveis. Obrigado. Bom, o Projeto 21, ele é um projeto de todo o setor produtivo goiano. O que é o setor produtivo? É todo mundo que produz, ou seja, é empregador e trabalhador. Todos juntos num projeto para que a gente melhore o relacionamento do cidadão com o mundo político, que hoje tem essa distância que a gente vinha dizendo aqui, que se criou durante o tempo, né? O afastamento do eleitor das discussões políticas. Felizmente a gente tem notado nos últimos meses, de um ano para cá mais ou menos, as pessoas estão mais interessadas, até por conta do trabalho da imprensa, que vem divulgando tudo que acontece em Brasília, tudo que acontece no estado, no município, e aí o cidadão começou a discutir. Aquele cidadão que sabia a escalação do Brasil ou do time dele de ponta a ponta, mas não sabia quem era o ministro, hoje sabe a escalação do TSF, sabe a escalação do TRE e não sabe a escalação da seleção brasileira. Então mudou a pauta e o cidadão está se informando cada vez mais. Mesmo assim, conforme o grau de instrução e conforme a classe social, a gente vê que isso vai diminuindo. E a pesquisa que o Aurélio fez para o setor produtivo todo, ela mostrou bem essa falta de memória, o que é prejudicial na hora da eleição. Por isso que a gente criou o Projeto 21, cada entidade foi dando a sua sugestão, esse projeto foi construído por todos, né? Todos que estão preocupados com os destinos da nossa capital. Tá? A principal preocupação que a pesquisa mostrou é com relação ao emprego. 88% dos entrevistados afirmaram que tem uma preocupação de, se por acaso votar errado, isso possa vir a influenciar na empregabilidade. Então, isso mostra que ele está preocupado e está atento ao que está acontecendo, coisa que antes ele não fazia.
tá? O que pode modificar. Para que ele tenha noção de como votar, a gente pretende mostrar o que está sendo feito por quem já tem mandato. Então ele vai poder pesquisar. Dia a dia a gente está colocando no site do projeto 21goiania.com.br depoimentos de pessoas da cidade que geram emprego, né? Pessoas que estão preocupadas, e também vamos começar a colocar a partir da semana que vem como foi o trabalho. Por exemplo, como votou o seu representante na última proposta para o aumento do IPTU? Ele votou de acordo com o que você queria? Ele foi seu representante ou votou contrário ao que você pretendia? Então ele pode ou não continuar sendo seu representante. Essa é a memória que a gente falou aqui. Nos próximos Essa 4 memória anos, através do site. isso, não, e também nós vamos estar divulgando isso amplamente. Eu tive a oportunidade de dizer isso lá na Câmara Municipal, que o setor produtivo vai divulgar amplamente o trabalho dos nossos vereadores. Alguns entenderam isso como uma boa propaganda, outros entenderam como uma ameaça. Isso vai de acordo com a avaliação que ele faz do próprio trabalho. E a gente pretende ficar com os que entendem como propaganda, porque considera o bom trabalho que faz digno de ser mostrado. E é isso que a gente pretende fazer. Nós estamos criando ali um gráfico, e inclusive contando com a colaboração de um novo instituto que foi criado, para que a gente leve essa informação de maneira bem clara para o eleitor, para que vocês da imprensa possam nos ajudar a divulgar. E a intenção é a cada 90 dias a gente mostrar o que foi feito. Exemplo, temos lá 35 vereadores, quais foram as propostas apresentadas, se são projetos relevantes, se são só mudar nome de rua, se é realmente resolver o problema do posto, se está cumprindo a promessa que fez, se não está. E aí o eleitor vai poder avaliar isso nas suas conversas e a gente melhorar cada vez mais a nossa representatividade na Câmara. Aurélio, como que entra o Aurélio Troncoso nesse projeto? Você como economista, você acha que as coisas melhoram também a partir da participação da população? Na verdade, a nossa participação, o Zé Carlos nos procurou esses dias para trás, e a gente precisa fazer algumas pesquisas junto à população, ou junto ao empresariado, junto às pessoas que tomam decisão, né, principalmente na parte empresarial, e com os próprios funcionários das empresas, né? E a gente criou praticamente um questionário onde as pessoas vão nos dizer aquilo que seria interessante e ver o que a população quer, né? Quando a gente fala em época de política, os políticos aparecem de 4 anos na tua porta, né? Você vai ouvir falar neles durante 3 meses, parece que é 2 meses, né? 2 meses e meio, essa campanha agora é bem menor. 45 dias. 45 dias, né? Agora é 45 dias. Então a campanha pequenininha, isso você vai ouvir falar nele todo dia. Ele vai te massacrar todo dia ali. Então a ideia é entender como a população, ou o que a população quer, como é que a população vê o seu candidato, ou vê os políticos, né? E começar a trabalhar esse perfil desse candidato. Até estava conversando com o Zé Carlos, eu já faço isso há algum tempo, principalmente em campanhas políticas, quando você pega o que a gente chama de flutuação de voto. O que é isso? O que seria isso? Aqueles indecisos, pessoas que não sabem quem votar e estão revoltados com aquilo. Então a gente traça junto a eles qual que seria o perfil do candidato ideal. Como é que o candidato deveria ser? Como que ele deveria agir? E normalmente a gente descobre para onde vai esse voto. Porque naturalmente você pega o perfil de todos os candidatos e vê aquele que mais enquadra. Aí você vai lá, esse candidato vai ter mais votos relacionados às pessoas indecisas, né? Então, a indecisão, ela está ligada diretamente àquilo que os vereadores vieram fazendo. O cara está desacreditado, praticamente desacreditou em políticos, desacreditou em promessas políticas, e hoje ele está naquela situação seguinte: o voto é obrigatório, eu vou ter que votar em alguém, ou como diz o Zé Carlos, eu vou ter que votar em branco. Se eu votar nulo e branco, eu estou favorecendo, como diz o meu amigo Zé Carlos aqui na definição dele, que eu achei muito legal, que você está favorecendo a pessoa que você não queria que fosse votada, né? Aquele que você não queria votar, praticamente ele ganha um voto seu, porque você não está votando em quem deveria. A gente tem visto algumas campanhas de voto branco e nulo. Aquele cidadão, vereador ou deputado, que sabe que trabalhou mal e não tem o seu voto,
Ele não quer que você vote no adversário. Ele não quer que você vote num nome novo. Então ele faz a campanha, vote nulo, vote branco, vai ter outra eleição, cria um clima de protesto para que o eleitor vote branco, nulo ou não compareça. E aí ele sabe que o concorrente dele, que poderia às vezes ser um bom vereador, não vai ter esse voto. E aí essa pessoa que está protestando acaba elegendo justamente quem ele não quer. Então você que estava pensando assim, reveja seu posicionamento e nessa eleição vá às urnas. Você já foi às ruas? Vai às urnas também e dê a sua opinião de acordo com a sua avaliação. Outra coisa interessante, quando a gente fala nisso, a gente fala o seguinte, que economicamente o eleitor, se ele votar errado hoje, votar no vereador ou no prefeito, no político errado, ele com certeza ele vai estar influenciando diretamente na economia. Né? Se ele votou errado e leis forem criadas que também não favoreçam a população ou não tragam um bem-estar social, que é o mais interessante, vai influenciar diretamente no bolso do camarada, né? Eu vou votar e surge uma lei que prejudica o cidadão. Vou dar alguns exemplos, né? Quando a gente fala lei de cidadão, são impostos que são criados aprovados pela Câmara e que são sancionados pelo prefeito. Taxa de esgoto aumentando, IPTU aumentando, tudo isso é votado dentro da Câmara, né? Se o cidadão que você colocou lá, o interesse dele, muitas vezes, a gente sabe que muitas vezes alguns vereadores, não vou dizer todos, mas são influenciados diretamente porque o seu voto lá foi comprado lá dentro, porque ele recebeu dinheiro para votar o contrário, né? Inclusive podem gritar quem quiser. A gente está vendo dentro do Congresso Nacional que isso aconteceu e dentro da Câmara não é diferente. Né? Não é diferente. Existe a corrupção estadual, municipal e federal. Né? Então isso aí acontece na Assembleia Legislativa, acontece dentro da Câmara e acontece no Congresso e no Senado. E isso aí é uma coisa natural? Não, gente, não é natural. Isso é malandragem, isso é picaretagem, são políticos sem vergonha. Né? Políticos não deveriam estar lá. Quero voltar sobre o que vocês falaram aí da questão do voto nulo, voto em branco. Doutor Walter, a pessoa que está omitindo, votando nulo ou branco, eu estou justificando o meu voto, de certa forma, está votando, está participando, está escolhendo uma pessoa que ele também não quer, porque esse voto é contado de alguma maneira. Porque aí quem votou, os votos desses que votaram, está superando isso, não é, José Carlos? Eu queria falar depois do Walter. Ele precisa de menos votos. Vamos fazer uma situação fácil de olhar essa conta. De 10 votos, para que um seja a maioria, ele precisa de 6. Certo? Uhum. Se você só tem 8 votos, 2 votaram nulo, a maioria é só 5. Então ele com um voto a menos ele consegue ser eleito. Para o direito não existe essa questão de anulação de eleição. Então quem está votando nulo está sendo enganado pelos piores candidatos. Exatamente. Que vão ser eleitos com poucos votos. Então nós precisamos, através do voto, exercer a nossa cidadania. Isso sempre se fala sempre, mas nós estamos adquirindo agora maior consciência, é verdade. A sociedade, o povo, nós acabamos sendo massa de manobra de um pequeno grupo que participa do planejamento e participa do resultado. Agora, inclusive eu gostaria de pedir aí a ajuda ao professor Aurélio, agora a consciência é diferente. O setor produtivo, ele não é composto só pelo empresário, ele é composto pelo empresário e pelo empregado, pelo empregado e pelo empregador. Então nós estamos percebendo com essa onda de desemprego que se a empresa não vai bem, nós também não vamos bem como empregados, porque nós somos demitidos, o patrão não tem como nos pagar. Então existe agora já uma visão de cooperação. Nós não vemos os nossos patrões como os grandes vilões, mas como alguém que quer ter sucesso, como nós precisamos ter sucesso. Eu sou professor, e vocês já sabem disso. Nós temos trabalhado junto com a coordenação para que mais alunos venham para a nossa instituição. Então, por quê? Eu sou empregado, mas eu não vou ficar confortável na minha situação
sem aluno, porque eu sei que eu não vou pegar turma, eu vou ser desempregado, eu vou ser demitido. Então, existe uma cooperação. Essa visão antiga de antagonismo, ela precisa de mudar, e ela tem mudado. Então, nós estamos pensando, todos nós, na melhoria da qualidade de vida. E aí, depois eu gostaria até de ouvir o Zé Carlos nesse ponto, exatamente. Nós estamos pensando na melhoria da saúde, nós estamos pensando na melhoria da segurança, e muitos de nós pensamos assim, não, isso é questão de conjuntura internacional. Não é conjuntura internacional, não é conjuntura em nível nacional. Em nível municipal também nós podemos mudar isso. Nós vivemos tempos difíceis. E eu tenho ouvido falar que até na saúde nós podemos, com o mesmo dinheiro que se gasta, temos muito mais eficiência. Nós precisamos de intervir na estrutura de transporte, é verdade, mas até de segurança pública. Eu gostaria de ouvir o professor Aurélio nessa questão do antagonismo, empregador contra empregado. Nós precisamos de mudar essa visão, não é verdade, Aurélio? Olha, inclusive é uma coisa interessante, é o que está acontecendo, o Zé Carlos já viu, a democrativa ela está servindo para isso. Quando se perguntaram o que era democrativa, chama democracia ativa. Ah, que legal. Isso quer dizer o quê? Que o empregado e o empregador, eles têm que caminhar juntos, né? Com esse desemprego que nós temos hoje, com mais de 12 milhões de desempregados, né? O empresário e principalmente as entidades que representam os trabalhadores também, começaram a acordar nesse sentido. Tanto é que a democrativa é uma ideia de reduzir. Nós estudamos praticamente a economia como um todo e fomos estudar os países que entraram em crise. E como é que eles saíram dessa crise? E descobrimos que só tinha uma variável que poderia fazer com que houvesse uma mudança nesses países. Olhando todas as variáveis possíveis, mas uma foi igual em todas, né? Em todos, Estados Unidos, quando entrou na crise de 2008, a Espanha, quando entrou na crise em 2012, o México, quando entrou na crise em 2009. Então, todos esses países que tiveram os problemas, nós descobrimos o seguinte: qual foi a variável que fez com que o país se destravasse? Voltasse as empresas a produzir, a gerar emprego novamente, as pessoas voltarem a comprar e o país saiu da crise. Qual foi essa variável? A única delas chama taxa de juros, né? A nossa chama taxa Selic, que é a taxa básica do Brasil. Hoje ela está em 14,25. Todo mundo briga, fala assim, mas peraí, por que nós pagamos 14,25, sendo que nos Estados Unidos é 0,25 ao ano? Né? Por que na Espanha ela é 0,08? País com taxa negativa, né? Esses já estão, todos eles com taxa negativa. Por que no México é 3%? E quando você pega a inflação menos a taxa, você descobre que a taxa é negativa. Hoje, se você aplicar dinheiro, por exemplo, nos Estados Unidos, aplicar $100, você vai receber no final do ano $100,50 no final do ano. Lá na Europa, se você aplicar hoje 100 euros, você vai receber 98 euros. Por quê? Você está recebendo menos. Aí ninguém vai querer aplicar no mercado especulativo. Ele vai para onde? Mercado produtivo. Aí ele vai aplicar nas ações das empresas para receber dividendo. Ou montar uma empresa para ele começar a produzir para ganhar dinheiro. Então no Brasil é o contrário. As pessoas vêm para cá para investir no mercado especulativo, né? Ganhar dinheiro fácil. E o Brasil, se ele puxa essa taxa Selic para 3%, naturalmente pode ter certeza que ele destrava a economia. O empresário vai começar a investir, o trabalhador vai começar a ter emprego novamente, vai gerar, é o que a gente chama de emprego e renda, né? O próprio Estado, ele mesmo se martiriza. Como assim? Se eu tenho alguma dívida atrelada à taxa Selic, eu estou pagando 14,25. Se eu puxar ela para 3, eu vou derrubar a minha dívida lá para baixo. Minha dívida vai estar praticamente menos de 1/3 daquilo que eu estou pagando hoje. Então essa é a briga da democracia, é tentar pegar a taxa Selic e derrubar ela o máximo possível. A gente fala 3% é o nosso objetivo, porque o objetivo original seria 0, né? 0 de juros no Brasil. Você imagina você pagar 400% num cartão de crédito ao ano, 380% num cheque especial. Isso é um absurdo, em lugar nenhum no mundo isso existe, né? Tem uma coisa, né, Aurélio? Eu não sei onde é que estão os órgãos de defesa do consumidor que permite. Pois é, a briga é grande. Você vai lá, eu, por exemplo, o PROCON até faço meia culpa, porque quando eu vou no PROCON, eu estive lá no PROCON esse tempo atrás, e
Descobri que o PROCON ele briga muito, mas a lei não permite que ele faça tanto mais coisas, porque é autorizado pelos bancos, né? É autorizado aos bancos. Só uma parte então, Aurélio. Cadê os nossos representantes que fazem a lei? Aí sim, eu acho que precisa, para que a taxa possa cair, que a Democrativa trabalha para cair, naturalmente a gente tem que mudar as leis, né? E com detalhe, a Democrativa não é só a parte econômica, ela tem a parte jurídica, que é mudar leis, mudar algumas leis totalmente esdrúxulas no mercado, que não deixa com que a economia caminhe, e nós estamos caminhando praticamente morro abaixo, ladeira abaixo. Se nós não destravarmos a economia, o país vai quebrar. Aí entra de novo o nosso projeto 21 do setor produtivo, porque leis inadequadas, ultrapassadas, causam todo esse transtorno que nós estamos conversando aqui. Taxas erradas, regras que encarecem a mercadoria, atrapalham a geração de emprego, que é a maior preocupação do cidadão, com razão. Ele está preocupado com o emprego que está ameaçado. Nós estamos com 12 milhões de desempregados quase, né? 12 milhões. Então, vamos chegar a 15, viu? Que isso, Aurélio? Infelizmente, já é uma nós temos estatística. que reagir justamente agora. Agora, quer mudar o Brasil? Começa por Goiânia. Mostre que você está insatisfeito, vá à urna, escolha adequadamente, procure se informar sobre os candidatos, pessoas, quais são os valores do projeto 21? Ética, em primeiro lugar, comprometimento, que foi outra coisa que saiu na pesquisa. O que o eleitor quer? Candidatos, representantes que sejam comprometidos com o desenvolvimento da cidade, para que o cidadão goianiense possa ter uma qualidade de vida, como já teve antes. Tá? E a gente também, analisando a pesquisa, percebeu outras necessidades que fazem parte desses valores, ou seja, ética, comprometimento e principalmente transparência. Você precisa saber que o que está acontecendo dentro da Câmara é o que você gostaria que estivesse acontecendo, para você saber se está sendo bem representado. Então essa transparência é obrigatória e a gente está se propondo a ajudá-los a fazer isso, a ser transparentes. Que legal. Nós estamos terminando esse bloco, mas eu posso dizer também que a gente fica assim chateado, perde um pouco de esperança às vezes, fala, nossa, a pessoa não lembra em quem votou na eleição passada. Mas ao mesmo tempo, essa pesquisa, ela nos enche de esperança, que o eleitor está buscando essas coisas também. Então vamos Ele está buscando a ética, tá acordando, né? Ele está querendo a transparência, então eu acho que isso é positivo e a gente tem que pensar de forma positiva. A visão está correta, a solução está nas nossas mãos. É verdade. Não nas mãos de quem a gente não está satisfeito. É verdade. Nós vamos terminar esse segundo bloco. Estamos conversando aqui no Mesa dos Notáveis hoje sobre a importância da participação do cidadão na política, trazendo também informações sobre esse projeto 21 Goiânia. Conosco aqui o Aurélio Troncoso, que é economista, também o Sr. José Carlos, que é presidente do Sindilojas, e o Walter de Paula Silva, advogado, e que tem nos ajudado a pautar esses programas de quartas-feiras. Sr. José Carlos, no bloco anterior, o senhor começou a conversar aqui com o Walter, né? Vocês começaram a debater a questão da saúde, que é um dos grandes problemas da nossa sociedade, problemas crônicos, pessoas que reclamam do serviço público, e mais do que reclamar, muitas vezes pelo péssimo atendimento, é o fato de nem serem atendidos. Pessoas que ficam 2, 3 anos tentando algum tipo de procedimento na rede pública. O senhor tem uma sugestão aí, como empresário, na visão que o senhor tem, qual que é a opinião do senhor em relação à questão da saúde? Uma observação. Você também comentou durante a nossa conversa aqui que você vê alguns hospitais funcionando bem. Você vê hospitais particulares também funcionando muito bem. O atendimento ele é acompanhado, ele é avaliado, os resultados são medidos e isso é uma questão de gestão. Então, antes de termos uma avaliação da melhor maneira de ser tocado um hospital, um posto de saúde, ou que seja o transporte público, essas coisas que são sempre prometidas e nunca cumpridas, a gente precisa prestar atenção se é uma vontade de resolver o problema. Se existe o comprometimento, que é o que apareceu na pesquisa também, né? Do seu representante em resolver aquele problema para o cidadão que votou nele. E para isso, é preciso que haja
seja na questão do transporte, ou da educação, ou essas promessas não cumpridas, né? Sempre o candidato promete e a gente nunca viu isso ser realizado. O que precisa? De uma gestão eficiente. Como é que é feito isso? Tem que haver uma avaliação, tem que ter um planejamento estratégico, tem que se medir os resultados periodicamente e você vai ter uma solução para esse problema, seja ele qual for. Ele tem que ser analisado, medido, avaliado e aí você implanta a solução com a vontade política que deve existir. O que a gente vê hoje são indicações para cargos não por competência, e sim por poder político. Ah, mas eu tenho que fazer coligação com tal partido, tenho que fazer, eu devo isso a fulano de tal, que acabou ajudando na minha eleição, então vou indicar aquele cargo ou aquela secretaria para fulano ou beltrano. E aí a solução não sai como deve. Se você observar alguns hospitais em Goiânia que funcionam bem, você vai ver que existe uma maneira profissional de ser feito, e para nós do setor produtivo isso é muito simples de compreender. Qualquer executivo que for contratado para dar a solução em um posto de saúde ou um hospital, em curto prazo ele faz isso, mas é preciso contratar o executivo certo e é preciso contratar o representante certo. Senhora Aurélia Troncoso, o senhor terminou o segundo bloco falando que hoje o desemprego do Brasil está na faixa aí de 12 milhões, mas as perspectivas, as previsões do senhor é de que serão de 15 milhões de desempregados. Eu fiquei triste, porque agora eu vou querer que o senhor viu? Mas é que eu já falei que o senhor é um grande economista, e economista tem a capacidade de fazer previsão. O que eu faço, Walter? Eu acredito ou não acredito? É verdade. E o senhor José Carlos está aqui, que é do Sindicato dos Lojistas. Eu espero que não tenha demissões, viu, José Carlos? Deixa eu fazer uma justiça aqui. Esse projeto 21 é de todo o setor produtivo. No caso, tem lá FEComércio, FIEG, FAEG, SGPA, Rotary, tem todo. Eu sei, o senhor está representando, mas eu estou dizendo que o senhor, como presidente do Sindicato de Lojas, com certeza o senhor é dono de lojas. Eu estou dizendo que eu espero que o senhor não ajude a colaborar com esses dados tenebrosos aí do senhor Aurélio. Aquele assunto que a gente estava falando antes com relação à briga essa briga que é estimulada entre empregador e trabalhador, porque quem gosta de guerra é quem vende arma ou bala. Então ela é estimulada de certa forma, que rende para algumas pessoas. Mas se você não vê falar em ação trabalhista na Microsoft, na Apple, que são empresas modernas e que têm um relacionamento moderno com seus funcionários. Na minha empresa a gente está contratando. Olha só. Olha, depois dessa eu dou até a liberdade de o senhor falar o nome da empresa do senhor aqui. Chama Concertos. Concertos. Fica no shopping, né? Que é loja de? Concerto de relógio, óculos, joia. E a gente depende muito para funcionar do voto do cliente. Então a gente tem que superar todos os dias. O que pode consertar lá? Relógio? Concerto de óculos, joia, relógio, faz carimbo, faz gravação, troca pilha, pulseira de relógio, essas coisas. A gente tem em alguns shoppings da cidade e a gente está, graças a Deus, num bom momento, porque a gente fez a lição de casa. A gente tem uma administração enxuta, mas tem sempre oportunidade para quem está disposto a trabalhar e somar com a gente. Então, tendo essa característica, a gente está até contratando. Eu dei a liberdade, o Edinaldo, tenho certeza que não vai editar aí essa parte que o senhor falou. A gente não tem esse costume de editar aqui no Mesa dos Notáveis, cortar nada que os nossos notáveis falam, mas justamente porque eu gostei do senhor falar que não vai demitir funcionários, né? Então, por isso o senhor pode falar da loja do senhor. O Zé Carlos ele tem razão. No Brasil tem alguns setores da economia que ainda estão contratando. Aqueles que têm mão de obra especializada, com certeza estão contratando sim, né? Ainda tem emprego no Brasil. O grande problema que está acontecendo no Brasil do desemprego são pessoas que não têm mão de obra especializada. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a área de construção civil foi a área que mais demitiu, né? Ela praticamente parou, né? Você tem outros setores da economia, que é o setor industrial. Se o empresário não está tendo retorno, não está vendendo aquilo que ele está produzindo, ele naturalmente ele vai demitir. Isso aí
por um lado, a gente sabe que é um modelo de economia ruim, mas, por outro lado, você também tem que olhar o lado do empresário. Ele tem que sobreviver no mercado. Há grandes empresas com bons gestores estão pedindo concordata, estão pedindo recuperação judicial, estão quebrando, estão parando. Por dois motivos. Primeiro, o Brasil, ele não está... Todo mundo fala de inflação de demanda. Nós não temos inflação de demanda no Brasil. Eu não estou comprando mais do que aquilo necessário na minha casa, né? E eu tenho certeza que todas as outras pessoas também não. Ninguém está exagerando. Então não existe uma inflação de demanda no Brasil. Existe uma inflação de preços administrado pelo próprio governo. Ele aumentou energia elétrica, ele aumentou combustíveis no país. A partir do momento que ele aumentou combustível, ele aumentou tudo. Tudo é transportado sobre rodas, né? Então, a partir do momento que você bota... Pra você ter uma ideia, ontem passou uma reportagem num canal de TV mostrando o preço do frete. O fretista hoje, o cara que transporta, não compensa ele pegar um frete em São Paulo e levar para o Rio. Não compensa. Ele gasta mais de combustível, de manutenção no caminhão dele, do que ele recebe para levar o produto lá. E ele nem sempre tem a garantia de retorno. Então, quer dizer, o Brasil está parando. O Brasil está parando. E o desemprego, quando a gente fala de 15 milhões, que já saiu a primeira estatística, que nós não estamos em 12, devemos chegar a 13. Né? Agora, até o mês de dezembro, nós devemos estar com 13 milhões já desempregados. Então, quer dizer... É complicado. Nós temos uma relação com a FGV do Rio, o qual a gente faz parte não do conselho, mas a gente acompanha os estudos, e eles também estão nos acompanhando nos nossos estudos, que mostra, que é do IBRE, né, do Instituto Brasileiro de Economia, eles estão com a previsão extremamente pessimista ainda. Mudou de governo, todo mundo fala assim, não mudou, saiu do governo Dilma para o governo Temer. Não mudou muita coisa, gente. O país, eles ainda não fizeram nenhum tipo de ação imediata que destravasse o país. O país continua travado. Se for fazer reforma tributária, reforma previdenciária, isso leva tempo. Isso aí está dentro de um processo que o Congresso vai discutir. Se sair, isso vai sair no ano que vem, para julho ou mais para frente. Quer dizer, a única coisa que talvez seja votada ainda esse ano seria o quanto o governo deve gastar, que seria a limitação de gastos governamentais. Só. E esse talvez seja um princípio da derrubada da taxa de juros. Mas, por enquanto não tomar medidas possíveis, o Brasil não vai andar. Com um detalhe, eu sou crítico, me criticaram, eu vou continuar sendo criticado, que eu acho que enquanto colocar o lobo para vigiar o galinheiro, nós não vamos ter queda de taxa de juros nunca. Porque nós temos um presidente do Banco Central que veio de bancos e sabe o que banco gosta e sabe muito bem o que banco ganha. Nós temos um ministro, um presidente do Banco Central que veio de banco, inclusive era chefe de economia, se não me engano, do Itaú. Desculpa falar o nome aqui do banco, mas um camarada que veio de banco. E quem ganha com isso? Somente o banco. O empresário, ele perde todo ano, né, na economia, ele perde no mínimo 8%. O trabalhador, ele perde 10%, que seria a inflação, que nós tivemos 10,58%. O investidor, aquele que investe em capital, ganha hoje, aplicando em taxa DI, ele ganha 12,5%, que é 90% da Selic. E o banco ganha 100% da taxa Selic, que é 14%. Então o empresário perde, a população perde, quem ganha são aplicadores financeiros e os bancos. Então os dois que estão lá hoje, não critico, são pessoas competentes, extremamente competentes, vamos dizer assim, são bons naquilo que fazem, mas estão ligados diretamente a banco. E quem ganha com toda essa taxa de juros alta no país é banco, mais ninguém, né? Agora, se me perguntarem se a partir do momento que eles entraram lá, eles passaram a pensar no povo, aí é outra conversa, aí é outro debate, outra coisa para muito mais na frente. Doutor Walter, o senhor que tem também acompanhado todas essas movimentações da política, manifestação da população, sei que o senhor participou das grandes manifestações que teve aqui em Goiânia em favor do impeachment. O saldo do senhor é positivo? O senhor percebe que a população ela tem aumentado o comprometimento dela com os destinos do nosso país? Não é só aquela coisa de falar, não, o meu papel é só votar. Mas depois do voto, a gente ainda pode fazer mais? O senhor percebe esse envolvimento? Eu vi que a população se animou, não é? Participando dessas movimentações que nós já até discutimos aqui, são muito importantes. As movimentações de rua mudaram os destinos do nosso país.
especificamente. Mas eu tenho percebido ultimamente um certo desânimo, porque essa votação não chega, nós temos algumas dúvidas e nós precisamos de mudança. A sociedade quer mudança porque ela tem sentido na própria carne os efeitos desse desgoverno, da corrupção. Nós precisamos de mudança. Então, o que nós buscamos aqui é exatamente essa luz, não é? E outra coisa, Honório, eu quero dizer, de toda a sociedade civil, que é tão importante, o empresariado, esse grupo de intelectuais se unirem, a união do povo de Deus, da igreja, é fundamental. Nós precisamos debater esses temas, não é? Nós congregamos gente que ninguém consegue congregar. E nós precisamos de estar conscientes da nossa atuação, não é? Nós não podemos delegar esse nosso poder de mudança para um grupo de pessoas. Nós precisamos de participar disso e fazer da sociedade o que nós sonhamos, não é? E o cristão, ele é muito honesto, ele é muito ético. O que ele quer é preservar a família, preservar a dignidade da pessoa através do trabalho, através da honestidade, através da verdade, que são princípios de fato cristãos. Então eu fico assim animado porque a igreja tem se envolvido em temas, porque a igreja tinha deixado para os políticos decidirem e os políticos decidiram mal. Então vamos acompanhar mais de perto, também como igreja do Senhor Jesus Cristo, toda essa transformação aí, Honório. José Carlos? Então, se as pessoas do bem não se manifestarem e não tomarem atitude, os que não são do bem vão ocupar o espaço. Esse dia conversaram, não vai ter nenhuma cadeira vaga, todas vão estar ocupadas. Se a gente colocar nas 35 cadeiras da Câmara pessoas do bem, nós vamos ter o bem no controle. E as igrejas têm um grande papel nisso. São pessoas do bem, rezando, orando por isso, agora trabalhando por isso, né? Participando disso. O Projeto 21, por que esse nome, 21? Eu ia perguntar para o senhor, nós estamos no minuto final do programa e eu queria que o senhor falasse mais do Projeto 21, encerrando, e também desse mais uma vez o endereço do site para que os nossos ouvintes possam entrar em contato. Aqui em Goiânia são 35 vereadores. A maioria da Câmara, que qualquer prefeito vai precisar de trabalhar com ela, são 18 vereadores. Maioria de 35 são 18. Considerando que a gente pode ter dois que discordem ou por um motivo ou por outro não estejam de acordo naquela votação, então nós precisamos de 20 para ter uma ampla maioria, uma maioria confortável. E o 1 é um prefeito que também tem que ser avaliado, também tem que ser muito bem escolhido. Não é porque é conhecido, como a gente já falou antes, tem que ser pelo que ele representa. Se já fez alguma coisa boa, que seja ele. Isso vale para os vereadores também. Se não fez, que seja outro, dê a chance para uma outra pessoa com uma nova ideia, uma nova proposta. Mas a participação do povo do bem é fundamental para que a gente tenha esses 20 vereadores e um prefeito comprometido com o futuro de Goiânia. Por isso o Projeto 21. Oxalá a gente tenha lá os 35 vereadores e o prefeito, e aí seria 36, né? Seria ótimo. Mas o 21 já é suficiente. Obrigado pela oportunidade. E o site? Quem quiser conhecer mais e quiser participar também, o site é projeto21goiania.com.br. Tá certo. Sou José Carlos, muito obrigado pela sua volta no Mesa dos Notáveis. Queremos agradecer também mais uma vez o senhor Aurélio Troncoso, que é economista. O telefone de contato do senhor Aurélio é o 996370064 e o Dr. Walter de Paula Silva, nosso companheiro aqui das quartas-feiras, nos ajudando a pautar o Mesa dos Notáveis, que trabalha nas quartas-feiras dentro da visão aí de temas ligados à cosmovisão cristã. Mais uma vez, muito obrigada, Dr. Walter. E para você ouvinte que nos acompanhou em mais essa edição do Mesa dos Notáveis, o nosso muito obrigado pela sua audiência qualificada. Voltamos num próximo programa, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço.